Hora de conversar com Mônica Bergamo, que fala exatamente sobre a escolha de Marcelo Queiroga para ocupar o Ministério da Saúde, o quarto ministro da Saúde desde o início dessa crise. Mônica, eu tenho tanto para te perguntar, Se prepara aí. O quê? Quero saber da Ludmilla, quero saber do Pazuello e principalmente do Queiroga. Como é que foram os bastidores dessa negociação, Mônica? Vamos primeiro falar do Queiroga, né, Megali? Boa. Que assim, as primeiras declarações aí dele já mostram que nada vai mudar no Ministério da Saúde e que o cardiologista rapidamente, né, em uma conversa rápida, né, se enquadrou no figurino de preferência do presidente Jair Bolsonaro. Porque quais foram os problemas que surgiram na conversa do presidente com a cardiologista Ludmilla Rajad? Mesmo ela tendo participado de live da Dilma Rousseff, mesmo ela tendo feito críticas no passado à conduta da epidemia, quer dizer, ela queria muito ser ministra e o presidente estava aceitando, quer dizer, assim como o Cássio Nunes, quando ele indicou para o Supremo, teve alguns ataques nas redes, o presidente estava disposto a peitar, mas surgiram muitas questões que não houve ali consenso, quer dizer, exatamente a questão do lockdown, das medidas restritivas e do tratamento com cloroquina, o tal tratamento precoce, que não tem eficácia comprovada. Na conversa com a Ludmilla, que participou de estudos no Brasil que descartaram a eficácia da cloroquina para o tratamento da Covid-19, diante das ponderações dela, de que essa era uma questão até já superada, que novos medicamentos já estavam sendo pesquisados, que isso era página virada, o presidente falou, olha, ok, mas os médicos têm o direito de prescrever. Essa foi a ponderação que ele fez. Os médicos têm o direito de prescrever. E hoje a gente abre os jornais e lá está, exatamente na boca do novo ministro, as palavras exatas que a Ludmilla ouviu do presidente da República, ou seja, exatamente o que o presidente falou, não há terapia contra o coronavírus, mas há autonomia médica para a prescrição. Disse assim o novo ministro. Então é bem alinhado, quer dizer, a mesma coisa em relação ao lockdown. Quer dizer, não há um problema em os médicos têm autonomia, né? O problema é publicizar algo como eficaz, quando na verdade não há nenhuma prova de que é eficaz. Esse é o problema. Portanto, enfim, está claro, cristalino, que nada vai mudar no Ministério, né? O verdadeiro comando político da pasta segue com o Bolsonaro não vai delegar isso. Há uma enorme preocupação, Megali, no campo político dele, de direita, de conservadores, como eles mesmos se denominam, de não perder o discurso político, né? Eu ouvi isso de integrantes da base do governo, quer dizer, você tem que ter um discurso político, os conservadores têm um discurso político, e hoje o discurso político deles é ser contra as medidas restritivas. A gente viu passeatas dos filhos do presidente no fim de semana divulgando essas passeatas contra o isolamento social. Então eles vão seguir nesse discurso, não há nenhum sinal de mudança. Então você teve todo tipo de fofoca, de rumor em torno dessa conversa com a doutora Ludmilla, de áudio dela chegando no presidente da República, que ela disse que ele é psicopata, ela disse que não existe o áudio. Quem mandou o áudio, há um monte de conclusões, mas o fato é que prevaleceu, de fato, um alinhamento total ao presidente da República, apesar de todo o esforço do Centrão, apesar de esforço de ministros do governo, para que o presidente desse uma guinada nisso, implementasse um outro ritmo, um outro discurso ao Ministério. Isso não vai acontecer. E para completar, Megali, quem ficou muito chateado foi o ministro Eduardo Pazuello, né? Ao contrário do divulgado inicialmente, ele não pediu para sair, ele queria ficar, ele está chateado. Me falaram que ele, até um interlocutor me falou que ele chegou a bater na mesa, dizer, poxa, eu sou honesto, sei dos números, estou tocando isso daqui, a gestão é boa, estou saindo porque não abri a porteira para os políticos. Então sai um homem magoado do ministério, ficou chateado de ter saído o ministro Eduardo Pazuello, acreditando aí a política, a porteira fechada que ele tinha implantado lá, o fato de estar sendo agora retirado aí do cargo, Megali. Ô, Mônica, não é questão de passar pano para Pazuello, até porque dificilmente o Pazuello apanhou tanto em algum microfone mais do que nesse aqui. Mas a gente tem que dizer duas coisas. Pazuello era o homem errado no lugar errado, mas como tartaruga não sobe em poste, ele não foi colocado lá por obra do acaso, né? A responsabilidade é do presidente. E a gente tem que lembrar também que o Bolsonaro
nas poucas vezes em que Pazuello tentou fazer a coisa certa, sabotou o trabalho do próprio ministro. Veja aí o caso da humilhação pública de Pazuello quando ele anunciou aquela intenção de comprar as vacinas da Coronavac, né? As vacinas do Butantan, e foi no dia seguinte desautorizado com caixa alta, num comentário de Facebook pelo presidente que disse: não vamos comprar. No final das contas comprou. Aquilo foi uma humilhação que qualquer pessoa com um mínimo de brio teria pedido para sair imediatamente. Pazuello não pediu. Mas Nelson Teich, que foi colocado em situações parecidas, tá lembrado? Quando o Teich foi surpreendido no meio de uma entrevista coletiva com a inclusão dos salões de cabeleireiro nas atividades essenciais, Bolsonaro foi lá, decretou isso, nem consultou o ministro da Saúde, ele pediu para sair. O Queiroga não é o Pazuello. O Queiroga, supostamente, é um médico respeitadíssimo. Olha, supostamente não, ele é. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso não é brincadeira. Será que ele vai colocar a própria carreira em xeque, a credibilidade dele em xeque, os próprios brios pessoais dele em xeque, para poder ser mais um sabujo presidencial, como foi o Pazuello nesses últimos meses, Mônica? Eu tenho muitas dúvidas, viu? Vamos ver como é que a história se desenrola. Eu acho que existe uma coisa no Bolsonaro, Megali, que ninguém pode negar. O Bolsonaro não engana. O Bolsonaro é o que ele está sendo o que ele é, desde o início da epidemia no Brasil. Foram 3 ministros da Saúde, então eu acho que o Dr. Marcelo Queiroga sabe exatamente onde ele está entrando, qual é a filosofia, qual é o lema, qual é a ordem e qual vai ser a conduta, né? Então, se ele vai aceitar isso por um tempo, ou se ele está achando que pode talvez mudar isso, ou se ele começou a concordar com isso, aí nós vamos ter que perguntar a ele, ou esperar para ver o que vai acontecer. Ele não vai, o presidente da República já deu com toda clareza, não vai mudar. Ô Mônica, eu falei que eu tinha várias perguntas, né? Sobre o Pazuello, não sei se você tem essa informação, mas houve alguma gota d'água para a saída do Pazuello? Ou foi um acúmulo de fatos que precipitaram a demissão do ministro? Alguém dirá assim, foi o Lula. Uma explicação meio simplista, né? Claro que a presença do Lula deve ter contribuído, mas não foi isso que derrubou o Pazuello. Houve algum fato específico que, digamos, fez o copo transbordar? Olha só, Megali, eu acho que a base toda do governo Bolsonaro, ou principalmente essa base mais política, tradicional, que é quem está dando suporte ao presidente da República, quer dizer, essa base de direita que vai para as ruas e tudo, é uma base popular, é uma base de voto, é uma base que se reflete, mas não tem maioria no Congresso, não banca o governo, não é isso que vai segurar o governo. Então, essa base política mais tradicional que fez acordo com o presidente para sustentá-lo ali, no caso, para apoiar o governo, se preocupa muito, né, porque respinga nela toda essa conduta do presidente na epidemia, né? A gente vê as pesquisas, o presidente é mal avaliado na condução da epidemia, é um calcanhar de Aquiles, o Brasil vai passar ainda momentos muito duros, isso vai se refletir na economia, então eles pensam, vai cair no nosso colo? Vamos dar uma pressão, né, para que o presidente mude um pouco aí essa conduta, para que vire a página, o Pazuello muito desgastado, então começaram a ameaçar até fazer CPI da saúde em cima dele, tudo para empurrá-lo para fora do cargo, para o presidente ter uma nova imagem. Por exemplo, a doutora Ludmilla, né, que é uma médica jovem, sabe do que está falando, tem muita segurança na questão científica, tem bom trânsito entre os políticos, é jeitosa, é boa interlocutora, quer dizer, ela seria essa virada efetiva, né, de página do ponto de vista desses políticos. O ministro Pazuello, nas conversas, tem colocado que não é só isso também, que eles querem que se abra a porteira do Ministério da Saúde, né? Isso são colocações de bastidores aí do ministro do ex-ministro, ainda ministro Eduardo Pazuello. Então você pode ter essas duas, mas que há uma pressão da base por mudanças, há. E o que acontece? A presença do ex-presidente Lula, se realmente ele for candidato, claro, dá mais consistência à oposição. Eu ouvi de um ministro na semana passada, o presidente da República, ele comandava um time, ele era o jogador de um time de um lado, tinha um time de outro. O presidente sempre achou que o principal time adversário dele, eleitoral, político, é o PT.
agora entrou o melhor jogador do PT do outro lado, então agora ele vai ter que jogar melhor também. Há essa pressão em cima dele. Mas não foi assim o Lula na televisão que levou a demissão do Pazuello, foi um acúmulo de coisas, né? Ô, Mônica, você acredita em responsabilização do Pazuello? Oi? Você acredita em responsabilização do Pazuello pelas mortes na pandemia, essas investigações, você acha, pelas informações de bastidor que você tem? Eu acho que politicamente, como CPI, como tudo, já não estava, mesmo com ele no cargo, a coisa já estava difícil de andar no Congresso, não acredito que isso vá adiante. Do ponto de vista ali de justiça, Ministério Público, aí são outros 500, né? Uhum. Eu acho que aí ele pode ter que responder a processos, ele pode ter que dar explicações, há outras investigações correndo em instâncias aí de Ministério Público, defensorias e até estaduais, nos estados. Aí eu acho que sim, que ele vai ter que pelo menos dar explicações, né, Carla? Muito bem. Boa, Mônica. Vendo novidades é só avisar. Um beijo para você. Se não houver, até amanhã. Um beijo.